Quando eu era criança, isso não faz muito tempo, eu tinha um péssimo hábito. Eu resmungava bastante. Eu lembro ainda direito de situações que quando meus pais me mandavam fazer alguma coisa, eu ia reclamando. Eu ia resmungando e reclamando. Não tinha jeito. Eram tarefas simples do dia a dia. As tarefas simples que tinha que resolver no quintal, que tinha que resolver em volta da casa, ou que tinha que resolver para além da casa. Ah, mas lá ia o Renatinho. Então, começava, meu pai mandava, vai fazer isso. E eu já, mas foi, de novo, sem falar. E lá vamos nós, né? Resmungava aqui só. Lembro de uma vez, então, que depois que meu pai me deu uma tarefa para fazer, e lá fui eu, resmungando e reclamando pelo caminho, de repente, caminhando, veio uma voz atrás de mim. O que você disse? Eu não sei o que eu disse, porque aquilo foi um susto tão grande, sinceramente foi um susto tão grande daquela voz, que eu engoli o resmungo. Eu não sei onde ele ficou, mas que eu engoli. Era a voz do meu pai, dizendo atrás de mim, eu não vi ele se aproximando. O que foi? E eu não estava xingando meu pai, era resmungo mesmo. Era resmungo, eu não queria fazer, era má vontade mesmo de fazer alguma coisa. Pois bem, quando eu estava meditando num texto que eu havia citado já, inclusive, no finalzinho da pregação do domingo passado, me veio essas lembranças de um tempo passado à mente, e eu queria convidar vocês para que hoje nós pudéssemos ter um encontro surpreendente com Deus. Um encontro porque Deus, nesse momento, vai nos fazer algumas perguntas. Esse texto vai nos fazer algumas perguntas, é Deus mesmo olhando para nós, quem sabe nós caminhando e a gente de costas, Ele falando conosco, Ele vai nos fazer umas perguntas. E meditando nelas, eu percebi sinceramente que eu preciso de ajuda para poder respondê-las. E conto com vocês. Conto com vocês para ajudar ao pastor de vocês a responder algumas perguntas que Deus nesta manhã quer nos fazer. E nós vamos lá para o grande profeta Isaías, ler um texto do capítulo 40 de Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Os versículos 21 até o 31. Isaías, capítulo 40, quem tem um aplicativo, versículo 21 até o 31. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Isaías 40, 21 até 31. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é um texto profundo. É um texto que não vale apenas uma pregação, ele vale ser ruminado, ele vale ficar dentro de nós, reverberando dentro de nós, falando conosco mais e mais. Porque a maioria dessas perguntas que esse texto nos faz, perguntam sobre a essência das coisas. Ele pergunta sobre coisas muito mais profundas. Ele pergunta sobre, afinal de contas, o que é Deus para você? Quem é esse Deus? O que é esse Deus? Como é o seu Deus? Mas ele faz isso com perguntas bem profundas. Deus está perguntando. Deus está te perguntando. Você nunca ouviu falar? Você não tem noção nenhuma a meu respeito? Como assim? Como você tem vivido? Você não tem noção nenhuma do que eu sou? Deus está perguntando. E é fantástico, porque Ele nos dá a oportunidade de responder. Se é que a gente tem alguma resposta. Mas o que você responde no seu coração a essas perguntas do próprio Deus? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram algo a respeito? São com essas perguntas que Deus começa a se aproximar de nós. Talvez para muitos de nós, a resposta seja muito sincera. Assim, do tipo, não sei. Será que vocês não sabem? Não sei. Nunca ouviram falar? Não, nunca ouvi falar. Não lhes contaram? E a resposta é, não, nunca tive ninguém que realmente falasse comigo a respeito. Talvez seja essa a resposta de alguns de nós. Alguns de nós que não tiveram a oportunidade de ter alguém ao lado que nos ajudasse a responder essas perguntas de um coração pesaroso, essas perguntas de um coração que se alarga em direção de um ser humano. Talvez muitos de nós nunca tiveram essa experiência de ter alguém que nos ajudasse a responder. Talvez outros diriam a essas perguntas, sim, sei o suficiente para não me importar. A pergunta, será que vocês não sabem? E a resposta, sim, o suficiente para não dar bola. Nunca ouviram falar? Já ouvi falar o bastante sobre isso, mas, sinceramente, não me importo. Talvez pode ser essa a resposta. Nunca lhes contaram? E a resposta pode ser, já me falaram bastante sobre isso, já me contaram bastante, mas não me convenceram. Talvez a resposta para essas perguntas de Deus, será que vocês não sabem? A resposta pode ser, sim, eu sei. Deus tu, você, Senhor, nunca ouviu falar? O que eu penso mesmo a teu respeito é que, veja bem, é uma pergunta muito complexa essa. Não lhes contaram nada? Deus, sim, já ouvi falar tanto sobre ele. E daí a pergunta direta de Deus, tu, o que diz? Vira a respeito dele, distante de terceiros. Pois é,
São formas de, quem sabe, tentar responder essas perguntas do texto escrito. Mas o texto não está apenas escrito como passado. Deus está diante de nós, ou atrás de nós, enquanto resmungamos pela vida, nos perguntando: será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar, nunca ninguém lhes contou a respeito de mim? E daí cada um de nós precisa responder: vocês não compreenderam? Deus está dando a oportunidade para você falar. Que loucura isso! Deus está dando a oportunidade para que eu fale, para que eu responda às perguntas dele. Ou ao menos, Deus está fazendo mais ou menos como um pai presente, um pai que se importa com o seu filho. Ele está fazendo aquilo que é quase encurralando o filho, chamando para uma boa conversa e dizendo: o que foi que tu fez? O que foi que tu está fazendo? Esse jeito de Deus se aproximar e nos fazer prestar contas. Nos fazer prestar contas a respeito de como nós nos relacionamos com Ele, de quem Ele é e de como nós damos respostas a essas suas perguntas. Prestar contas a respeito da forma como você lida com Ele. É isso que Ele está fazendo aqui. Está te chamando para um bate-papo legal. Diz aí. Está na hora de você falar. Te dou a oportunidade de começar. Fala você. Depois eu tenho algumas coisas para te falar, mas primeiro eu quero que você fale. O que foi que você fez? E talvez dentro de nós um silêncio inquietante e constrangedor começa a subir. Não sei falar com esse Deus. Não sei conversar com Ele. Eu não sei o que dizer. Ou quem sabe esse Deus se aproxima e diz: que comportamento é esse aí, ô guri? É mais ou menos esse Deus chegando assim como esse pai, que não é simplesmente um qualquer. E ele vai mostrar os seus atributos logo mais. E a gente já começa meio que se encolher. A gente começa a se encolher. Nossos resmungos e reclamações. Em vez de usar a nossa possibilidade enorme para louvar, para exaltar, nós começamos muito mais a resmungar e reclamar. Quando nós poderíamos ter a oportunidade especial de dizer: sim, ó Deus, tu te assentas num trono acima da cúpula da terra, e diferente do astronauta, do Yuri Gagarin, que chega e diz: estive nos céus, olhei por todos os lados, não vi Deus. Deus não existe. Ah, que Deus pequeno! Que Deus é esse que esse homem tinha? Em que Deus ele confiava? Esse Deus que quando você vai um pouco além das limitações, você olha na soberba e diz: não existe. Isso não é um Deus. Isso não é Deus. Ah, quando eu olho para essas coisas, então, eu vejo então e percebo diferente que Deus está sobre a cúpula da terra. Não que ele está distante. Ele, na verdade, está inacessível quando eu acho que posso estar superior a ele. Isso nunca vai ser um bom caminho para entendê-lo. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Essa soberania de Deus é especial. Ele que está acima de tudo. Ele aniquila os príncipes. De quantos vocês lembram da Assíria? Quantos faraós vocês têm na memória? Quantos mesmos imperadores romanos vocês conseguem citar? Quantos grandes líderes de grandes impérios? Uma ninharia. E nem se passaram tantos milênios assim. Grandes nomes. Em esquecimento na história. E o Senhor Deus, soberano. Sabe esse juizeco aí que nem carrega o seu guarda-chuva em dia de chuva, que precisa um auxiliar para sair do tribunal segurando o guarda-chuva, porque não se dá o direito de nem mesmo segurar o guarda-chuva?
é um suspiro. E foi-se. Foi-se. Fomos nós também e passamos. Passamos como um sopro. Ah, nós, na nossa grande arrogância e soberba, da minha vida cuido eu e dou conta dela muito bem sozinho. Ah, Deus olha lá de tudo e diz: "Ô, pequeno gafanhoto, tá achando que é o quê?" E Ele não faz isso para nos desrespeitar, nos aniquilar. Ah, e essa pregação que nos coloca um peso moral sobre a consciência. Não. Ela coloca a ordem correta das coisas para a gente entender para onde Deus vai nos guiando e vai nos conduzindo. Ah, pois é. Mas o nosso problema é que algumas vezes nós somos como o povo de Israel. Nós somos como Jacó. Porque Jacó dizia assim: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Deus não está nem aí para mim. É mais ou menos isso. Se Deus existe, está tão distante que nem o posso ouvir. Se Deus de fato existe, está num outro lugar, interessado com outras coisas, porque Ele não se importa com a minha vida. Algumas vezes é assim que Israel pensava, e é assim que, quem sabe, que muitos de nós pensam. Deus sim, de fato, passa pela minha cabeça que Ele pode existir. Mas Ele não se interessa muito com as coisas que passam na minha cabeça, nem na minha vida. Deixa Ele cuidar das coisas mais importantes, das coisas importantes para mim cuido eu. Sério? É assim mesmo? É assim que funciona? Com o que vocês irão me comparar? Diz o texto que lemos. Com o quê? O que você usa de comparação para perceber Deus? Com o que vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Qual é o padrão que você usa para entender Deus? O teu pai? O pai que você não teve? A tua mãe? A mãe que não teve? Alguém que te ensinou algumas coisas? Qual é o padrão? Ah, claro, a ciência. Ah, sim. Essas coisas não são criadas por nenhum Deus, elas são fruto de uma grande explosão e do desenvolvimento da seleção natural. Somos apenas um desajuste de alguns cromossomos que fez com que tivéssemos olhos tão diferentes uns dos outros. Um fruto do acaso. Ah, é? Você é tão pouco assim? Quais são os padrões? Quais são os critérios que nós usamos para comparar Deus? Ele te dá a oportunidade. Responda isso para Ele então. Ou ao menos para mim, se você não quer falar com Ele. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Você tem um padrão assim tão elevado que possa comparar com outra coisa e dizer que eu sou menor do que isso? É essa a pergunta de Deus. Ah, você é tão grandioso que tem um padrão tão elevado que, de fato, diante desse teu padrão, eu sou pequeno demais. Não posso nem existir. Ah, você compara Deus com as suas decepções? São tão grandes. Deus não existe. Você compara este Deus com o seu conhecimento? Afinal de contas, tua mente brilha. É com isso? Esse é o padrão? De que tamanho é o teu Deus? Qual é o padrão com o qual você o compara? Porque não nos enganemos, Deus não é apenas esse soberano. Nós temos muitos deuses ao nosso redor e cuidamos bem deles. Ergam os olhos, diz o texto. Ergam os olhos, busquem padrões mais elevados. Busquem critérios mais elevados. O que vocês respondem? Olhem para o horizonte, olhem para além dos próprios umbigos. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Na verdade não foi criado, surgiu por acaso. Ah, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército. Na verdade as estrelas não se movem, a terra é fixa. Aliás, as estrelas são fixas, a terra que move. Ah, talvez são essas as respostas. Ah, e todos chamam pelo nome. Ah, mas o nome, os seres humanos também já deram vários para algumas milhares delas. Olhe para um pouco além dos critérios que você tem. E daí com os critérios que você tem, comece a olhar
com o Deus que você acha que conhece. Muitos usam o critério da natureza para explicar que Deus não existe. Outros olham para uma lua fantástica, como tinha nessa semana. No dia anterior, a lua, realmente como ela estava esplendorosa, conseguia ainda ver na terça-feira. Gente, que coisa fantástica aquilo. Que coisa preciosa, que bonito. Poder olhar e ver algo tão especial. É uma lua, um pedaço de uma coisa pendurada aí no céu por causa da lei da gravidade. Não! É um detalhe precioso da criação de Deus, porque Ele se importa com esses pequenos detalhes. Deus está perguntando. O que você está respondendo a Ele? É como um pai, sim, que se chega ao seu filho e dá a oportunidade dele responder. E vale lembrar, essas perguntas de Deus, pessoal, não nos querem humilhar. Elas não nos querem lembrar apenas da nossa insignificância. Elas não nos querem colocar um peso sobre os ombros. Não é essa a intenção de Deus com esse texto. A intenção de Deus com esse texto, com esta palavra dele escrita, é mostrar a situação, a nossa situação, que por muitas vezes se coloca na posição de olhar para esse Deus e com os critérios que a gente tem, com as experiências que nós temos, julgá-lo. E daí, então, ele nos dá a oportunidade de responder a ele. Quem eu sou, então, mesmo para você? Vocês nunca ouviram falar a meu respeito? Não é para humilhar. E sabe por quê? E onde isso fica bem claro é que nesse texto, no finalzinho dele, Deus repete a pergunta. Será, no versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Vejam bem, ele não nos fez as perguntas para nos humilhar, ele está nos fazendo as perguntas para que ele tenha a oportunidade de se achegar a nós, para nos capacitar, para nos mostrar o que Ele quer fazer conosco e o que nós mesmos fazemos conosco. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, isso na verdade com bastante frequência. E os moços tropeçam e caem. Oh, quanta soberba que há por aí nos corações de jovens e moços que acham que são eternos. Claro, quando a gente é jovem, a vida dura para sempre. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Faça a experiência. Espere no Senhor, confie nele, busque a ele, responda as perguntas que ele está te fazendo. Coloque ele à prova, prove do seu cuidado, prove quem ele é. Porque daí sim, essas pessoas voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas essa experiência a gente só faz depois de ter respondido as perguntas a respeito de quem Ele é para nós. Ele não se deixa usar por nós. Ele quer um relacionamento conosco que nos mostra que Ele é Deus e se importa conosco, sua criação. Isso Deus quer nos proporcionar vigor, renovar forças, voar alto, correr, não ficar exausto, não se cansar. Promessas do próprio Deus. Teologia da glória? Não! Palavra fiel de Deus que não falha, não falhará e não mente. É promessa desse Deus para cada um de nós que se aproxima a Ele e responde às perguntas que Ele faz. E se nós respondemos com não, não, Senhor, eu ainda não conheço a Ti, eu não ouvi falar, estou confuso, então precisamos de alguém que nos pegue pelo braço e nos ajude nessa caminhada para responder então as perguntas do próprio Deus. Experimente deixar de lado suas desculpas, experimente deixar de lado seus preconceitos e responda às perguntas de Deus. Deus está perguntando e você tem a oportunidade de voar alto.
mas diferente de Ícaro. Ícaro era um filho de alguém muito sábio que, segundo a mitologia grega, construiu o labirinto onde morava o Minotauro. E depois, então, Dédalo foi preso no labirinto que ele havia criado. A obra que ele criou de forma tão esmerada lhe serviu de prisão. E jogado lá dentro junto com o seu filho, Ícaro, inventor como era, queria sair daquela situação. E conta então a antiga mitologia que o pai de Ícaro, com a cera de abelha e algumas penas, criou para si e para o seu filho grandes asas, para que pudessem voar e então sair da ilha de Creta. E o pai então advertiu ao filho, jovem, inconsequente, como na maioria dos casos é, disse: não voe muito perto do sol, não voe tão alto. As tuas asas te foram dadas com um propósito, para te manter a liberdade, não para a aventura. Mas Ícaro, como era, jovem, inconsequente, voou cada vez mais alto. E quanto mais voava, mais aquilo lhe enchia de vontade de voar, aproveitar, afinal de contas, aquelas asas que lhe tinham sido dadas. Tão estimulado estava com aquele voar mais alto, que não percebeu o calor do sol aos poucos derretendo a cera de abelha e as penas caindo. E assim se precipitou no mar Egeu, na baía que hoje é chamada de Baía de Ícaro, e morreu afogado. Diferente de Ícaro, nós somos chamados a voar mais alto, para experimentar que Deus é muito mais do que aquilo ao qual nós o limitamos. E isso, pessoal, se experimenta pessoalmente, quando se responde às perguntas de Deus. E Ele é especial. Ele nos dá a oportunidade de conversar com Ele e responder. Quem é Ele para você? Quem é esse Deus? Quem é? Ele respondeu muito no texto. Que nós possamos também responder, ou procurar pessoas que possam nos auxiliar em discipulado a responder essas perguntas do próprio Deus. Elas nos fazem muito bem e nos incomodam bastante e nos fazem renovar as próprias forças.